A gente vai falar, gente, de energia, aqui simbolizado como essa forma de pilha, né? Que é a pilha da bateriazinha que dá energia para os objetos eletrônicos. E essa analogia vocês vão ver como é bem interessante. Mas o que é energia, afinal? Energia é um conceito, gente, mais abstrato do que o que a gente pensa. Porque se a gente perguntar para qualquer leigo o que é energia, ele vai dar uma resposta, ele vai estar respondendo o que é algum tipo específico de energia. Ele não vai saber responder o que é energia em si, né? O sentido geral da energia. O que é energia? Energia existe. Energia é um conceito tão abstrato quanto o próprio conceito da homeostase em si. A homeostase é aquela coisa, existe o conceito dela, mas a própria homeostase nunca existe, né? O que existe é uma busca constante por ela, mas não existe a homeostase, existe a busca por ela. Energia é algo que também não existe. Existe o conceito importante da energia, o que é energia, mas materialmente, energia não é uma coisa. Eu não posso chamar energia de coisa, mas vocês vão ver onde é que eu estou querendo chegar com essa questão conceitual. Afinal, o que é energia? Para que ela serve? Quando é que a gente precisa de energia? Energia é algo que a gente produz? Energia vem da onde? O organismo produz energia? Onde é que ela se encontra? Caso a gente não produza, onde é que a gente encontra energia? E como ela é adquirida? E se ela for adquirida, como é que ela é armazenada? E como ela é aproveitada, uma vez que ela pode ser adquirida? Então, tudo isso é o que a gente vai buscar responder hoje. No nosso caso, no caso dos organismos vivos, quando eu falo nós, gente, eu sempre estou falando nós, nosso corpo, organismo, mas eu estou inserido nós não enquanto seres humanos, mas enquanto seres vivos, nós, seres orgânicos que têm vida, seres vivos. Eu estou me colocando aqui, colocando a gente, nós, humanos, no mesmo grupo das bactérias e das plantas, por exemplo. Nós, quem está vivo, seres orgânicos e vivos, ok? Essa forma de energia, essa bateria, o que mais está próximo de ser a nossa bateria é uma molécula que nós chamamos de ATP. A gente vai já ver o que é o ATP, adenosina trifosfato, adenina, trifosfato, trifosfato de adenosina, enfim. Esse ATP aqui, essa molécula de ATP, é como se fosse a bateria dos organismos vivos. Inclusive, gente, se existe algo que comprova que toda a vida na Terra tem um ancestral em comum, conhecido como LUCA, né, o primeiro, a primeira molécula viva, eu costumo dizer que são duas coisas, são duas provas vivas de que a vida veio de ancestral em comum. É o DNA. O DNA provavelmente é a primeira forma de vida em si, né, o DNA, e o ATP. Eu garanto para vocês que uma bactéria, uma planta e nós utilizamos processos exatamente idênticos para aproveitar a energia que é armazenada em um ATP. Isso é a prova de que tudo veio do mesmo lugar, mas ao longo de bilhões de anos esses organismos foram se diferenciando. Isso acontece como? O que a gente chama de um intercâmbio ATP-ADP. Quem é o ADP? É o difosfato de adenosina, ou adenosina difosfato. Se eu estou indo de um trifosfato para um disfosfato, a gente já sabe o que? Houve um fosfato que se perdeu aqui, né? E esse ATP, que eu costumo dizer que estava energizado, ele formou uma outra molécula, o fosfato foi para algum outro lugar, e algo aconteceu nesse processo, nessa transformação, nessa conversão do ATP em ADP, em que a energia que estava armazenada nessa bateriazinha, nesse ATP, foi aproveitada. E foi aproveitada tanto para encher de energia outra bateria, como para realizar processos que precisam de energia também. Então, essa é a visão mais simplória possível. O ATP, de fato, ele é essa molécula aqui, ele é um nucleotídeo formado por um açúcar, uma adenosina e um grupo fosfato, que é feito por, na verdade, três fosfatos, e o ADP só tem
2-fosfato. A gente vai retomar mais a respeito disso aqui, só para apresentar para vocês o nosso grande personagem de hoje. E de alguma forma, a energia armazenada e transferida dessa bateriazinha vai terminar aqui. Vai terminar no tecido adiposo. Ok? E agora vamos para o Big Bang. Por quê? Como é que essa história pode ser tão grande assim? O que é que tem a ver a origem do universo com isso? Gente, a quantidade de energia que existe no universo, quando eu falo de quantidade de energia que existe no universo, estou falando de energia que está em mim, em você, nas coisas vivas, não vivas, tudo que tem energia, o somatório de tudo que existe no universo, existe até um cálculo para isso, a física calcula qual é a quantidade total de energia do universo, ela é a mesma desde que o universo foi criado no Big Bang. O Big Bang foi quem originou, foi quem liberou inicialmente toda essa energia para ser aproveitada, para ser transferida. Então, costumo dizer que energia foi gerada uma vez. Energia só se gera uma vez. Quem gerou energia foi o Big Bang, foi a origem do universo. Desde então, energia vem sendo o quê? Transferida, vem mudando de formas e transferida de uma forma para outra. Energia é potencial, para energia para gradientes, para energia química, energia radiante, mas é uma forma sendo transferida e sendo reaproveitada em outras formas, mas o total do universo não muda, não se acrescenta energia ao universo, ele é sempre transferido. Partindo aqui dessa imagem infravermelho da quantidade total de energia do universo. Uma vez que essa energia explodiu e foi liberada pelo Big Bang, ela começou a ser aproveitada de outras formas, ela começou a ser transformada em outras formas de energia. Uma dessas formas foi o primeiro, a primeira molécula que existiu, a molécula mais simples de toda, que é o quê? É quando a energia no seu estado puro virou, de fato, uma coisa. Essa primeira coisa foi a primeira molécula, o primeiro átomo que veio forma, na verdade, o primeiro átomo que depois constituíram as primeiras moléculas, que foram o quê? O hidrogênio, que formou as primeiras estrelas. E o que é que uma estrela faz? A estrela consegue produzir calor através de quê? Da fusão nuclear desses hidrogênios. O Sol, inclusive, é uma estrela de segunda geração que já aproveita esses hidrogênios gerados pelo universo para fazer fusão nuclear. Ele funde o núcleo de um hidrogênio com outro. Isso gera tanta energia, energia em estado puro, que pode gerar um novo elemento químico, que é o hélio, o gás hélio, que seria o segundo elemento químico, mas nem tudo vira gás hélio. Energia, calor, escapa. Nesse processo de gerar gás hélio, né, que o Sol é praticamente feito de hidrogênio e gás hélio, nesse processo também é gerado o calor do Sol, através da fusão nuclear. Então é por isso que na natureza nada se cria, nada se perde. Está tudo sendo transformado. Em algum momento a gente vai chegar no nosso organismo, no nosso tecido adiposo, por exemplo. Mas vamos lá. Nesse processo de fusão nuclear, em que o nosso astro mais próximo, né, o Sol, funde os núcleos dos átomos de hidrogênio, alguns elétrons que eram provenientes que estavam orbitando alguns daqueles núcleos dos hidrogênios são liberados, né, são desemparelhados, são soltos. Elétrons instáveis, eles alteram a camada eletromagnética ao redor deles. É por isso que vem daí. Gente, eu sou um leigo em física quântica, essa vai ser a introdução mais rápida à física quântica que vocês já viram na vida de vocês, certo? Até porque eu sou mais um curioso dessa área do que realmente um estudioso, mas realmente a história começa aí. E o que é, gente? Alteração eletromagnética, alteração de campo eletromagnético, eu estou falando de quê? Luz, eu estou falando de emissão de luz. Essa emissão de luz vai ser importante porque é isso que chega até nós. Essa luz que é emitida da fusão nuclear que vem para nós em forma de outro tipo de energia. Tá vendo como a energia vai sendo transformada de uma forma para outra? Essa energia chega aqui no planeta Terra em forma de
energia potencial radiante, que é trazida pelos fótons desse campo eletromagnético que é a luz em si, em várias frequências. Isso é importante, por exemplo, no processo, quando essa luz chega na nossa atmosfera, ela reage com moléculas que estão presentes na nossa atmosfera. Uma vez que essa luz, principalmente a luz em frequência ultravioleta, ela estimula, ela atiça essas moléculas da atmosfera do nosso planeta, e tudo que fica mais atiçado, tudo que vibra mais, está sendo o quê? Energizado, ou seja, é uma outra forma de transferir essa energia que estava chegando em forma de luz. Essa luz, ela estimula os componentes, ela estimula todas as moléculas presentes na atmosfera, e tudo que vibra mais, gente, aquece. É assim que o Sol aquece a nossa atmosfera. Mas ele também não faz só isso. Isso foi importante até para surgir a vida no nosso planeta, né? Mas essa própria energia radiante que vem do Sol, principalmente na frequência ultravioleta, ela é aproveitada por quem? Pelas plantas. A planta tem a capacidade de aproveitar esse estímulo causado pela luz, pela radiação ultravioleta, no seu processo de fotossíntese, em que ela aproveita o nitrogênio do solo, o hidrogênio da água, produz o que ela precisa para consumir em termos bioenergéticos, o seu carboidrato, a sua proteína, a sua gordura, ela produz nesse processo aproveitando unicamente nitrogênio do solo, hidrogênio da água e o gás carbônico da atmosfera. O que resulta nisso é principalmente o oxigênio, que quem é que vai aproveitar esse oxigênio? A gente. A gente aproveita esse oxigênio em que processo, gente? Em todo esse processo que a gente vai ver de respiração intracelular, aeróbia. O oxigênio vem daí. Tá vendo como é uma cadeia que veio desde o Big Bang até o nosso processo de respiração intracelular? Mas falando, só um minuto. Falando ainda dessa energia radiante, quando a gente fala de frequência de onda de luz, que é a forma de energia radiante, aqui isso aqui também eu quero que vocês memorizem, porque lá na frente vai ser importante quando a gente vai falando de termogênese, de UCTs, ok? Aqui é um gráfico de intensidade de geração de calor, de energia, de fusão, de calor mesmo, e a frequência. Eu não falei para vocês que a fusão nuclear do Sol deixa aqueles elétrons instáveis, que eles começam a alterar o campo eletromagnético, que a alteração do campo eletromagnético é a luz em si. A luz em si pode acontecer em frequências diferentes. Aqui está sendo demonstrada em terahertz. O Sol consegue emitir luz em toda essa gama de frequência, desde as frequências mais baixas, que são as frequências que nós chamamos de infravermelho. O nosso olho não tem, a nossa retina, as nossas células fotossensíveis da retina, elas não se excitam com a luz infravermelho que chegam nelas. A nossa retina ela só se excita com essa pequena gama que a gente chama de gama de frequência visível, de luz visível, que é o arco-íris, né? Que são as luzes visíveis, e acima delas, frequências mais altas que elas, são as frequências ultravioletas, que é acima justamente da cor violeta, né? São as frequências mais altas, que é justamente aproveitada pelo processo de fotossíntese. Por quê, gente? Ultravioleta, luz, frequência, raios ultravioletas, eles conseguem quebrar ligações químicas. Isso, no nosso caso, do nosso organismo, a quebra dessas ligações químicas pelos raios ultravioletas, que a gente sabe que não faz muito bem, né? Prejudica vários dos nossos processos químicos necessários para a nossa vida. Já para a planta faz aproveitar isso no processo de fotossíntese como forma de transferir essa energia. Porém, aqui a gente tem um exemplo do Sol, essa curva aqui, o Sol ele emite luz em todos esses comprimentos de onda, a gente vê o Sol, a gente vê nessa gama visível aqui, dessa frequência, mas a gente tem outros exemplos, por exemplo, como uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela também gera
de acordo com a energia que ela acumula, que ela produz, ela também vai gerando essas frequências de onda de luz que vão desde as mais baixas, as infravermelhas, que a gente não consegue enxergar, e o máximo dela são justamente as frequências visíveis. Por isso que a gente consegue, de acordo com o comprimento, desculpa, com a frequência de onda que é manipulada nessas luzes, a gente consegue ter uma luz vermelha, um azul e assim por diante. E nós humanos, olha que interessante, a gente emite luz? Sim, o humano emite luz. A questão é que essa luz que a gente emite não está dentro do espectro visível aqui desse arco-írisinho. Porque a energia que gera luz, né, a nossa energia, que a gente vai ver de onde é que vem essa energia, que gera esse calor, a gente vai ver como é que esse calor é gerado, que emite essa luz, são em frequências muito baixas, baixíssimas. É infravermelho muito baixo, mas a gente emite também. Não é à toa que câmeras infravermelho conseguem ter a sensibilidade a regiões que têm mais ou menos calor. Então, partindo disso aqui, essa energia nuclear é transferida em forma de energia radiante que é aproveitada pela clorofila para quebrar e refazer ligações químicas. Inclusive, supõe-se que é assim que tenha surgido a primeira molécula de vida no planeta. É através do aproveitamento dessa energia radiante que a reação da água com o gás carbônico forma o quê? Oxigênio, que vai para a atmosfera, é o metabólito dessa reação, e forma também as moléculas que essa planta aproveita como seu estoque, como seu substrato energético, que são os mesmos que nós utilizamos: glicose, lipídio e proteína também, os mesmos da planta que vão ser aproveitados para sintetizar o ATP da planta. E as outras formas de vida, o que é que acontece? Nós nos alimentamos de plantas também, correto? Então, essas moléculas que armazenaram essa energia que veio sendo transformada desde a energia nuclear, na verdade, desde antes disso, né? Ela vem sendo retransferida e armazenada até ser armazenada em forma de moléculas de glicose, de lipídio, de proteína. Nós, mamíferos, por exemplo, e outros herbívoros também se alimentam dessas plantas. Tudo que se alimenta de planta vai acontecer o quê? Pegará, se alimentará, isso aqui vocês viram com a Cassiane, como é que isso é feito, assimilará essas moléculas e será utilizada essas moléculas para fazer as nossas próprias, a nossa própria forma de estocar glicose, que no caso é em forma de glicogênio, a nossa própria forma de armazenar lipídio, em forma de triacilglicerol, a nossa própria forma de armazenar proteínas em forma de síntese proteica. Enfim, a gente está pegando moléculas, quebrando nas suas menores unidades possíveis para reconstituí-las na nossa forma de armazenamento, ou seja, energia mudando de forma. Mas não somente nós, outros seres, né, ou outros herbívoros também, como essa vaquinha aqui, se alimenta da planta, faz isso também, isso que a gente faz, ela também faz até melhor que a gente, ela consegue viver só de planta muito bem, a gente não consegue. Há controvérsias, né, mas enfim. A gente faz o quê? A gente come essa vaquinha também. Então, tudo que a vaca fez de transformar essas moléculas nas moléculas dela, a gente pega isso que já foi transformado e transforma nas nossas também, e assim por diante. É isso que a gente chama de cadeia alimentar, gente, essa transferência de formas de energia. A gente falando de energia sendo transformada, a gente viu energia radiante em forma de luz e agora ela sendo transformada em forma de energia, entre aspas, químicas, né? Como é que isso acontece e como é que isso vai chegar no ATP, por exemplo? Para isso a gente tem que entender outros conceitos de energia também, para finalmente chegar na nossa forma principal de armazenamento energético, que é o adipócitozinho, né? Que é o tecido adiposo. Então, veio o Big Bang, gerou hidrogênio, que é aproveitado pelas estrelas, que fazem fusão nuclear, que geram energia radiante, que é aproveitada na fotossíntese, que gera os substratos energéticos dos vegetais, que são alimentos
para seres que se alimentam desses vegetais e também passam adiante para outros seres que se alimentam desses seres que se alimentaram dos vegetais e assim por diante. Até que um dia esse ser que se alimentou dessa vaquinha morre e tudo que estava armazenado dele vai ser aproveitado por quem? Por bactérias, virará gases que irão para a atmosfera ou virará moléculas de carbono, esse tecido volta a ser carbonizado e vão ser incorporados de volta para o solo e assim por diante. Nada se perde, nada some, nada vai embora, né? É um ciclo eterno. Mas para a gente entender como é que isso chega no terceira de pulso, como é que isso chega no ATP, como eu vinha falando, a gente precisa entender outros conceitos, como, por exemplo, o que são ligações químicas e o que é um gradiente eletroquímico. Entender de uma vez por todas de forma correta. Porque, por exemplo, ligação química, gente, é uma forma de se armazenar energia. Muitas vezes a gente não consegue pensar dessa forma. Até porque ligação química também não é uma coisa. A gente não vê uma ligação química, ela não existe enquanto coisa. A ligação química ela é uma força, ela é uma forma de conter uma energia, inclusive. A gente vê nas ilustrações, né, a ligação química, algo desse tipo aqui, né? Uma molécula ligada a outra, e a gente fica muito com a ideia de que a ligação é isso aqui, né? Mas isso aqui não existe. Essa ligaçãozinha aqui não existe. Uma ligação química, na verdade, é o que mantém uma molécula na outra. É a força em si, que não deixa elas se separarem. Então, existe uma força aqui. É por isso que essa energia pode ser contida nessa força, porque se essa molécula tem a tendência a se afastar, que é o que a gente chama de entropia, né, do conceito de entropia, todas as moléculas e partículas em geral têm a tendência de aleatoriamente se afastarem uma da outra, dependendo também das forças que as atraem, que as repelem, a ligação química mantém elas juntas. Isso é uma ligação química, é essa força, essa afinidade. E um gradiente eletroquímico, o que seria isso? Imagina um ambiente em que de um lado, como se fosse uma represa, de um lado você tem um monte de partículas, um monte de moléculas, ou um monte de elétrons, enfim, um monte de coisa que não pode passar para o outro lado. Tem essa represa. A tendência dessas coisas no lado onde ela tem muito é ir para o lado onde tem menos, né? Mas não consegue porque tem essa barreira aqui. Então elas começam a ficar mais instáveis desse lado aqui. Começa a se acumular o quê? Uma força também. Também isso aqui é uma forma de acumular energia aqui também. Porque uma das formas de pegar uma energia que vem de uma forma, às vezes de uma ligação química, e transformar em outra forma é o quê? Gerar esse gradiente químico que de um lado, pode ser gradiente osmótico, enfim, de um lado está se acumulando em forma de inquietação dessas moléculas mesmo que não conseguem seguir o rumo favorável a elas, porque existe essa barreira, mas que muitas vezes essas partículas, quando elas têm cargas também, a gente sabe que o negativo atrai o positivo e o vice-versa. Imagine se está havendo essa atração, já tem um gradiente de quantidade mesmo, um gradiente químico e osmótico de um, 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 um acúmulo de partículas de um lado. E se essa partícula tem uma polaridade, também tem um gradiente elétrico também favorável a ser atraído pelo outro lado, pela outra polaridade que a atrai, isso aqui reforça mais ainda o quão instável fica esse lado de cá dessa barreira que não deixa ela seguir a sua tendência de atração. E mais ainda, gente, a gente sabe que os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Se todas essas partículas aqui tiverem cargas positivas, por exemplo, elas têm a tendência a se repelirem, né? Elas querem se afastar e não conseguem. Por que ela não consegue? Porque a barreira não está deixando elas passarem pelo outro lado, que seria a tendência natural para elas. E elas começam a ficar mais instáveis, elas vibram aqui e não conseguem. Isso é um acúmulo de energia. Tudo que fica querendo se mover e não se move, está acumulando energia aqui também. São várias formas de acumular energia. Juntando tudo isso aqui, é o que a gente chama
de forma muito grosseira, tá, gente? De gradiente eletroquímico. Então, são duas formas de ter o quê? O que a gente chama de energia potencial. As próprias ligações químicas e o gradiente eletroquímico. E como é que eu libero essa energia? Por exemplo, nessas ligações químicas, quando eu desfaço a ligação química, não precisa mais dessa força que estava, não existe mais essa força que estava mantendo a molécula na outra. Ela foi liberada. Ela foi para algum lugar. Ela não é uma coisa, né? Mas ela foi liberada e essa força ela vai ser transformada em outro tipo de energia, em outro tipo de força, geralmente em trabalho. Por isso que na física, às vezes, o conceito de energia é toda força que pode gerar trabalho, por exemplo. No caso do gradiente eletroquímico, bastaria ver o quê? A estrelinha que é a força sendo liberada, né? Eu crio as animações e começo a falar e esqueço de ativar. No caso do gradiente eletroquímico, como é que essa energia potencial seria liberada? Basta ver uma passagem seletiva desse gradiente que estava acumulado. Por aqui, então, você imagina que isso aqui seria como eu estivesse segurando a boca de uma mangueira, que está vindo muita água por ela. Quando eu solto só uma pontinha, o que é que acontece? Aquela energia que estava se acumulando daquela água que queria passar sai de uma vez. É uma forma de energia potencial se manifestando em movimento, em força. É uma força que gera um trabalho. Isso é uma forma de gerar outro tipo de energia. Eu estou aproveitando a energia potencial e estou criando o quê? Energia cinética que pode se manifestar em força motriz. Essa viagem aqui, gente, é muito importante a gente entender sim, porque a gente tem que entender como é que moléculas que são constituídas de ligações químicas, como é que elas armazenam energia só pelo fato delas serem moléculas em si. Moléculas são feitas de ligações químicas. O ATP é feito de importantes ligações químicas que estão que segurando um elemento ao outro. Elementos que têm a tendência de se afastarem e não se afastam porque tem uma ligação química. O que é que existe ali? Uma energia potencial que no momento que for quebrada vai ser liberada. Da mesma forma, um gradiente eletroquímico, como por exemplo a gente vai ver na cadeia transportadora de elétrons, em que vários elétrons que têm cargas positivas vão se acumular dentro de um compartimento e não vão conseguir sair, eles só vão conseguir sair quando um espaçozinho, uma proteína que deixa eles saírem, aproveitar essa energia potencial gerada pelo acúmulo deles. E isso é gerado uma força motriz que vai ser aproveitada nada mais nada menos para a síntese do ATP. Quando a gente chegar lá na cadeia transportadora de elétrons, acredito que isso aqui fique bem claro, mas só vai ficar claro porque a gente teve essa introdução aqui, tá bom? Para a gente entender, então, de forma mais própria, isso que a gente está falando, a gente também tem que entender os conceitos do que é endergônico, agora sim a gente vai falar coisas mais complicadinhas, e exergônico. Vamos lá, falar de reação química propriamente ditas, como é que isso acontece em termos de reação química. O que é uma fase endergônica da reação química e o que é uma fase exergônica da reação química? Uma fase ou uma reação química endergônica é quando se formam ligações químicas e essas ligações químicas, quando elas se formam, elas acumulam uma energia potencial dentro delas, nessa força que liga uma molécula com a outra. A gente acabou um elemento ao outro. A gente acabou de ver que ligação química não é uma coisa. Na verdade, ela é muito mais uma força do que uma coisa propriamente dita, né? Quando eu tenho um elemento que a tendência é se afastar do outro, mas eu tenho uma força que mantém os dois unidos e essa força é uma ligação química, o que é que acontece? Vamos supor, esse elemento aqui, ele tenha uma energia A. Esse elemento aqui tem uma energia B. Quando eu junto A mais B, o meu total de energia de A mais B não vai ser só AB. Pode ser AB vezes 2 ou AB vezes 3. O que é que acontece? O total de energia acumulado depois que se forma uma ligação química é maior do que o mero somatório da energia das duas partes. O que aconteceu aqui? A ligação química de um elemento com outro
acumulou um total de energia maior do que o que os próprios elementos possuíam. A formação da ligação química aumentou a energia total desse composto. É o que a gente chama de uma reação endergônica. Aqui a gente pode ver esse gráfico. A gente tem um gráfico de energia livre e a duração, o progresso da reação química. Porque, na verdade, uma reação química ela tem uma fase endergônica e uma fase exergônica. Isso aqui é importante para a gente entender como é que o ATP é uma moeda corrente, como é que o ATP é aquela bateriazinha que eu falei no início da aula. Você pode ver que aqui no início, ao longo do progresso da reação, essa curva verde é a energia, é a quantidade total de energia que está sendo formada. Eu tenho um substrato aqui. Esse substrato, gente, está sofrendo reação química. Ou seja, aqui eu suponho que ele está sendo unido com outras coisas. Ele é substrato de alguma enzima. Isso aqui é uma reação que geralmente é enzimática, porque a enzima tem mais capacidades de fazer isso. Quando esse substrato ele tinha uma quantidade aqui de energia, quando ele formou uma outra, um outro substrato, quando ele formou uma outra molécula química, redundante, né, molécula química, a quantidade total de energia foi maior do que o somatório de toda a energia que aquelas duas moléculas tinham. Eu posso dizer que essa fase aqui, ela se energizou. Por que ela se energizou, gente? Eu não estou só somando a energia de uma molécula com a outra quando elas foram ligadas, de um elemento ao outro quando eles foram ligados. É a energia deles juntamente com a energia potencial da ligação química que está mantendo os dois unidos. Então, o total de energia é acima do somatório deles dois, ok? E algo ainda pode acontecer, que é o quê? Quando essa ligação química for quebrada, essa energia vai ser liberada e o produto final, a energia do produto que vai gerar dessa grande reação química, vai ser menor do que a energia inicial. Se a energia final do produto, a energia total, é menor, quando eu faço delta, a diferença do final para o inicial é menor, sobrou energia, né? Essa energia sobrou, mas a gente sabe que na natureza nada se perde, tudo é aproveitável. Essa energia que sobrou, gente, ela foi para algum lugar. Ela vai ser aproveitada para formar outras ligações químicas, para processos de transportes ativos através de bombas. Por exemplo, a bomba de sódio potássio ATPase, ela faz isso aqui. Ela aproveita a energia liberada da quebra de uma ligação química para transportar um íon ou outra coisa através dela mesma. A quebra de que ligação eu estou falando? A quebra do ATP. Quebrar ATP é sinônimo de quê? O que é quebrar ATP? É gastar energia. É a nossa forma de gastar energia, é quebrar ATP. O que é uma reação exergônica, ou que é uma fase exergônica de uma reação? É justamente essa fase em que o produto final tem um total de energia menor do que aquele de onde ele partiu. Se ele tem menos energia no final de onde ele partiu, a diferença de energia foi liberada, foi para algum lugar, foi jogada para fora, foi externalizada, por isso que a gente chama de exergônica, foi liberada. Por exemplo, na questão do ATP, para se formar o ATP, a gente vai detalhar melhor isso, para eu sintetizar o ATP, eu preciso de uma reação endergônica para formar as ligações químicas do ATP que acumulam energia potencial nas suas ligações químicas. Quando eu quebro o ATP, é uma reação que é exergônica, porque a energia potencial que estava acumulada naquela ligação química foi liberada. Por exemplo, não é exatamente assim, certo? Só para vocês entenderem de forma didática. Vamos supor, um ATP é um trifosfato de adenosina. Então, se eu somar a energia de 3 fosfatos com adenosina, é para dar um total tal de energia. Vamos chamar esse total de 10, certo? Sendo que quando eu ligo todos esses elementos, eu não vou ter só 10. Eu vou ter tipo 100. Eu vou ter muito mais energia final desse ATP. Por quê, gente? A energia das ligações que estão mantendo
um elemento no outro, a energia potencial da ligação química. E nessa energia que está totalizando 100, quando eu quebro esse ATP, a energia final vai ser o quê? Vai ser 5. Vai ser menos do que a que começou. Então, essa energia que se perdeu, essa quantidade de 95, que foi de 100 para 5, foi para algum lugar. Essa é a fase, essa é a reação exergônica. E é assim que o ATP consegue, entre aspas, liberar energia para ser aproveitada nos processos biológicos. Tranquilo? E para que a gente usa? Quais são os processos que precisam quebrar ATP? Quebrar ATP, lembre, energia parece um conceito abstrato agora, mas no caso dos organismos biológicos, gastar energia é sinônimo de quebrar ATP. Gastar energia é a mesma coisa que se um processo gasta energia, significa que ele precisa da quebra de um ATP para acontecer, ok? A gente pensa logo em quê? A gente pensa em processos que consomem esses ATPs, que gastam energia na digestão, né, na ingestão do alimento. O que é um parâmetro importante para a gente saber se está havendo consumo ou não de energia, se está havendo quebra ou não de ATP, a liberação de calor, aquilo esquentar. No final desse nosso conteúdo, a gente vai entender por que isso acontece. Mas acreditem, o calor é um importante indício de se está havendo gasto maior de energia ou não. Então, tudo isso aqui é comprovado, pode ser comprovado como um gasto aumentado de energia simplesmente pela termogênese, pela percepção de um calor aumentado naquele processo. A ingestão de alimento, produz a termogênese induzida pela dieta. Então, a gente já supõe que a digestão consome muita energia, quebra muito ATP. Tem muitos processos de transporte, absorção, tudo isso que vocês viram com a Cassiane. A termogênese sem tremor, ou seja, aquela produção de calor ou de uma forma obrigatória para manter um estado termoneutro constante, por isso que a gente tem essa capacidade de manter esse nosso estado termoneutro constante, porque o nosso organismo, mesmo parado, consegue gerar calor, isso gasta energia também. A gente pensa, claro, em gastar energia, a gente pensa em exercício, a gente pensa em atividade física, ou até contração muscular, esquelética espontânea, inconsciente também, como a gente manter uma postura. Para a gente manter uma postura, a gente não está fazendo exercício, mas músculos estão se contraindo para isso. Músculos são feitos de quê, gente? O que que permite as pontes cruzadas para ver aquela geração de tensão que é a contração muscular? Eles são feitos de uma proteína que é uma miosina ATPase. A miosina ela é uma ATPase. O que significa dizer que uma proteína é uma ATPase? Ase quebra, ela quebra o ATP. Ela é uma miosina ATPase. Então, se houve contração muscular, obrigatoriamente tem que ter quebra de ATP. Seja, por exemplo, a contração de um músculo liso do trato gastrointestinal, por exemplo, consome muito ATP. Mas mesmo assim, se eu juntar tudo isso aqui, ainda não dá nem a metade do gasto energético de um organismo. Por quê? A que a gente chama de taxa metabólica basal é a quantidade mínima, o mínimo mesmo, gasto de energia simplesmente para manter os mais básicos processos biológicos de um organismo. Praticamente em coma mesmo, sem estar respondendo a nenhum estímulo, para manter todos os processos biológicos basais e funcionais daquele organismo, é o que a gente chama de taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal, gente, consome de 60 a 70 ou bem mais da necessidade energética de tudo que está vivo, de qualquer organismo vivo. Por que isso pode variar tanto? Ao longo das nossas aulas a gente vai entender por que taxa metabólica basal consegue variar tanto de um organismo para o outro. Inclusive, olha só, quem é que regula isso? O hormônio da tireoide. Tá vendo como a história começa a fazer sentido? Mas aqui é só para chamar a atenção de vocês como o que gasta mais energia mesmo, que se precisa de mais ATP, são as reações químicas que consomem ATP. E não estou falando de atividade física, não estou falando de digestão, não estou falando de termogênese propriamente dito.
Eu estou falando dos processos de transporte, de reação química, simplesmente para manter a funcionalidade das células do meu organismo. Isso consome pelo menos de 60% a 70% da necessidade energética de um organismo. E essa energia, como a gente vem contando a história, vem sendo transferida nessa cadeia alimentar porque os nossos combustíveis são obtidos na dieta. Por exemplo, os humanos precisam se alimentar para permanecer vivos. A gente não produz energia. A gente não sintetiza nenhum substrato em cujas ligações químicas se acumulem energia potencial. A gente não produz. Quando eu falo produzir, gente, eu falo produzir do zero, como, por exemplo, uma planta faz, fazendo fotossíntese. A gente não faz. A gente converte uma ligação em outra. A gente não faz do zero, certo? Então, por isso que a gente precisa se alimentar. Por isso que a gente começa o nosso curso com as aulas da Cassiane, porque é o início dessa história mesmo, né? A gente precisa se alimentar para tudo isso acontecer. Ah, mas a gente sintetiza glicogênio, né? A gente sintetiza tecido adiposo. Então, você está dizendo que a gente não sintetiza? A gente sintetiza. Mas a gente sintetiza esses compostos aproveitando componentes que vieram da dieta. Não vieram do nada, a gente não produziu. Eles vêm da dieta. Então é uma conversão, na verdade. Como é que isso acontece? A disponibilização para utilização e armazenamento é através de quê? Principalmente não, totalmente, né? Através da oxidação das seguintes fontes: oxidação da glicose, dos ácidos graxos livres, ou do glicerol, dos aminoácidos, e a gente vai falar também dos corpos cetônicos. E a nossa forma de armazenar energia de forma potencial é a gente converte energia em ligações químicas que têm energia potencial nelas, em que forma? Em forma de triacilgliceróis do nosso tecido adiposo, em forma de moléculas de glicogênio, presente principalmente entre as fibras musculares e mais ainda no fígado. Moléculas de ATP são armazenadas, claro, mas tem a importância de armazenar ATP não é ser reserva energética nenhuma, mas existe um pool de ATP no organismo, e o fosfato de creatina, que também é uma forma de armazenamento de energia potencial importante para iniciar-se a quebra de alguns desses substratos, no caso a glicose. Então, é aqui o mapa do que a gente vai falar nas nossas próximas aulas, em função de que, gente, tudo isso aqui vai ser oxidado, vai sofrer alguma reação química, para no final da história ser convertida em que? Em ATP. O ATP é essa moeda de troca, né? Essa bateriazinha. Acumulado em que todas essas fontes podem ser aproveitadas de alguma forma, gente, para constituir o quê? Para formar adipócito, para criar tecido adiposo. Por isso que o tecido adiposo é tão importante enquanto nosso estoque inesgotável de energia, porque ele consegue aproveitar tudo para se constituir.